Vamos partir então para as 4 partes do jogo. Para podermos fazer jogos de aprendizagem e a gamificação, temos que entender a dinâmica de um jogo. Primeiro pilar de um jogo: meta. A meta é o motivo que justifica a realização de uma atividade por parte dos jogadores. Em outras palavras, o elemento pelo qual os participantes de um jogo concentram suas atenções para atingir os propósitos designados. Não se deve confundir meta e objetivo, pois meta transcende a ideia de conclusão de uma tarefa, diferentemente do objetivo. Cabe então frisar que a meta não é algo que se alcança sempre, podendo servir apenas como um propósito que o jogador persegue constantemente e que lhe concede um senso de orientação durante o jogo. A meta cativa impulsiona o jogador a jogar. No jogo de aprendizagem, a meta tem que ser cativante, gerar a emoção da conquista do prêmio. O jogador tem que sentir o estado emocional de vitória. A meta é o estado de vitória. Exemplos: no jogo de baralho, no pife, a meta é fazer a trinca. No buraco, meta, formar a lista completa de naipes. No dominó, bater o jogo, ou seja, baixar todas as peças, ou quando o jogo fica fechado. A meta tem que ser clara para ser engajadora. A meta tem que nos dar a sensação de completude. Segui as regras e ganhei, não burlei, fiz tudo o que devia e venci. Quando a meta é frágil, o jogo torna-se desinteressante e não gera o movimento necessário do jogador no jogo. Capriche na meta. No jogo de diversão, quando ganhamos o jogo, entramos no estado de vitória. No futebol, por exemplo, a meta é fazer mais gols que o time adversário nos 90 minutos de jogo. Na corrida 100 metros, conquista o estado de vitória quem cruza a linha de chegada em primeiro lugar. A meta diferencia jogo de brincadeira. Por exemplo, as crianças estão brincando livremente. Quando uma delas diz: "Vamos correr até a árvore", ela criou uma meta. Isto passa a ser um jogo, não é mais uma brincadeira, é um jogo. Lembre-se da meta do jogo de futebol. Ela gera desafio que move os jogadores os 90 minutos do jogo, correndo para fazer mais gols que o adversário. Promove interação, trabalho em equipe e respeito às habilidades individuais do jogador de futebol. Aquele que dribla, aquele que faz o melhor passe, aquele que chuta melhor ao gol. É um jogo de cooperação e competição. A meta propicia a quantificação do jogo, promove restrições e penalidades, promove feedback, recompensa e premiação. Lembre-se sempre da meta do jogo de futebol para criar jogos de aprendizagem. Podemos criar desafios do jogador contra outro jogador. Por exemplo, o jogo de tênis é um exemplo disso. Mas também podemos criar jogos com desafios individuais. Por exemplo, eu quero avançar as fases de um jogo. A interação é o elemento chave na conquista da meta. Mas como buscar essa interação no jogo de diversão? Fazendo com que um jogador ajude o outro ou colocando um placar de pontos. O feedback também é muito importante. O jogador ele precisa ter claro o seu movimento no jogo. Ele tem que ter claro
se ele está avançando ou não em direção à meta, se ele está muito parado, se ele está muito atrás dos outros jogadores, se o esforço que ele está fazendo em direção à meta está funcionando. Ele tem que saber se ele está muito perto ou muito longe da meta. Outro exemplo que a gente vivenciou há pouco tempo é o das Olimpíadas. Quem vai ao pódio, quem ganha, vai para o topo, ganha medalha. Isso fecha o jogo e dá a sensação de completude, de estado da vitória.